uma dádiva dos ninjas. Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Rafael, professor de Química, e é o seguinte, hoje falaremos de interações intermoleculares, certo? Então olha só, né, lembrando que a gente tem as interações entre os átomos, que aí a gente estuda em ligações químicas, né? A gente vai ter então a ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica. Então é uma interação que ocorre entre os átomos, tá? Essa palavra interação eu posso trocá-la também por forças. Então, dependendo do livro que você adotar, você vai encontrar como forças intermoleculares, tá? Ou forças interatômicas. Então, forças interatômicas é essa análise que é feita em relação às ligações químicas, certo? Agora, a gente vai estudar aqui forças ou interações intermoleculares, entre moléculas, certo? E existem aí alguns tipos de interações. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Forças intermoleculares ou interações intermoleculares também, né, leva o nome de forças de Van der Waals. Tá? Van der Waals foi o cientista que estudou, foi o primeiro a estudar essas interações. Então alguns livros vão colocar isso aí como forças de Van der Waals, certo? Três tipos de interações aqui importantes. Íon dipolo permanente, dipolo induzido. Tá? O que é isso? Pessoal, vamos começar aqui, ó, dipolo induzido ou dipolo momentâneo, né? É quando a gente vai ter aí uma interação, geralmente, tá? Entre moléculas apolares, tá? Entre moléculas apolares. Dipolo permanente vai ser o tipo de interação que vai ocorrer entre moléculas polares. Certo? E o tal do íon dipolo é quando ocorrer uma interação entre um íon e uma molécula polar. Certo? Então é esse tipo de interação que a gente vai ver aqui hoje. Então, ó, bem facinho de lembrar, né? Dipolo induzido ou dipolo momentâneo entre moléculas apolares. Dipolo permanente, eu vou ter dois casos aqui, né? O dipolo-dipolo, que a gente costuma chamar, e ligação hidrogênio, que é uma interação um pouquinho mais forte, um caso especial aqui dentro do dipolo permanente. E o caso do íon dipolo, quando a gente tem um íon, né, que é, lembrando que é um íon, né, quando está sobressaindo alguma carga, ou positiva ou negativa, né, íon positivo cátion, íon negativo ânion. Então a gente vai ter aí um íon interagindo com uma molécula polar, certo? Então agora vamos ver uma de cada, com exemplos, certinho? Aguarda aí. Pum! Voltando aqui, galera, é o seguinte, então vamos lá. O primeiro tipo de interação que a gente vai estudar é dipolo induzido. Tá? O que seria isso? Vamos lembrar o seguinte aqui, ó. A gente vai ter o dipolo induzido ocorrendo geralmente entre moléculas apolares, ou seja, que não apresenta polos. Quando é que eu tenho a molécula apolar? Peguei aqui como exemplo o CH4, o metano. Né? Lembra da diferença de eletronegatividade nas ligações? Né? Então a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, o carbono e hidrogênio. Né? Existe uma diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e carbono, onde o carbono é um pouquinho mais eletronegativo. Portanto, a gente vai ter um vetor momento dipolar no sentido do elemento mais eletronegativo, que é o carbono. Isso acaba gerando uma carga parcial negativa em cima do carbono e uma carga parcial positiva em cima do hidrogênio. A gente determina esses vetores para todas as outras ligações e, é claro, os vetores vão todos no sentido do elemento mais eletronegativo, que no caso é o carbono. Depois eu pego esses vetores e vou somando eles, até que eu tenha apenas um único vetor ou não tenha nenhum vetor. Só lembrando aqui, né, a gente vai somar esses vetores. Se você não lembra disso, pode voltar na aula anterior, que tem ali alguns exercícios sobre, né, polaridade e, consequentemente, essa análise de vetores, tá? Mas aqui a gente vai acabar cancelando todos esses vetores. O que eu percebo também? Que na minha área externa da minha molécula, só me sobra cargas parciais positivas. Ou seja, os elétrons eles se aproximam do carbono. Então essa área externa da molécula ela é toda positiva, não apresentando polos. Essa molécula vai apresentar um momento dipolar resultante igual a zero. Ou seja, essa molécula de fato ela é apolar.
Tá, beleza, professor, ótimo. Agora, se a gente pegar, por exemplo, os hidrocarbonetos, né, aquelas substâncias derivadas do petróleo, assim como, né, o metano, o etano, o propano, o hexano, o octano, né? A gente vai ter ali, né, o octano faz parte da fração da gasolina, depois a gente tem o querosene, óleo diesel, óleo lubrificante. Reparem que todas essas substâncias que eu falei, elas são derivadas dos hidrocarbonetos e todas elas são apolares, salvo alguns casos que contém ali enxofre e tal e tudo mais. Né? Mas de maneira geral, os hidrocarbonetos, né, ali do petróleo, os hidrocarbonetos em si, são apolares, certo? Bom, se eles são apolares, e você provavelmente já ouviu, né, uma frase que diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Semelhante dissolve semelhante significa que substâncias que são apolares dissolvem substâncias apolares. Substâncias polares dissolvem substâncias também polares. Mas isso não é 100% verdade, então um pouco de cuidado com isso daí, tá? O melhor seria a gente fazer uma análise do seguinte: substâncias apolares tendem a dissolver com muito mais facilidade substâncias apolares. E substâncias polares tendem a dissolver com muito mais facilidade substâncias também polares. Tá? Porque eu digo para tomar cuidado, a gente tem o caso do etanol. Etanol interage bem com a água, porque o etanol é polar, a água também. Só que o etanol também interage com a gasolina, que é derivada dos hidrocarbonetos, que é apolar. Tá? Então a gente tem ali uma certa explicação por que isso ocorre, tá bom? Não é o momento de a gente trabalhar isso, mas você vai poder aplicar esse conceito que a gente vai aprender aqui hoje nessas situações, certo? Então, ó, vamos tentar aprender como é que se dá esse tipo de interação aqui. Moléculas apolares. Então, como é que eu tenho, por exemplo, olha só, o pentano. O pentano, se você procurar o pentano aí, né, pode procurar na internet, né, o seu ponto de ebulição, tá, é maior que 25 graus. Então, a temperatura ambiente, o pentano, ele é líquido. Tá, como é que você explica que uma molécula apolar, ela é líquida à temperatura ambiente? Se ela é líquida é porque as moléculas têm interação intermolecular. Então, a gente vai tentar explicar isso daí. Olha só, claro, não representei aqui, né, em 3 dimensões a minha molécula, porque seria muito difícil desenhar isso, né? Mas você tem que lembrar que cada carboninho aqui tem uma geometria igual a esse, ou seja, uma geometria tetraédrica, tá? O que vai gerar aí, tá, uma estrutura, no final das contas, apolar. Importante eu perceber o seguinte: existe uma diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, certo? Onde o carbono é mais eletronegativo. Então, esses traços, né, representam os compartilhamentos de elétrons. Como o carbono ele é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons para próximo dele. Então você vai perceber que os elétrons eles vão se acumular nesta região aqui, ó, nesta região próximo dos carbonos. Tá, e essa parte externa? A gente vai ter uma carga parcial mais positiva, certo? Onde está a parte parcial negativa? Mais ao centro dessa estrutura, mais próximo dos elementos mais eletronegativos, que no caso é o carbono aqui. Agora, reparem só, se eu aproximar uma segunda molécula igual a essa, de pentano, então vou desenhar aqui rapidinho, né? De novo, não estou representando em 3 dimensões, tá? Mas essa forma em 2 dimensões já facilita o nosso entendimento e a nossa análise aqui. Bom, reparem que a segunda molécula vai ter a mesma cara, ou seja, ela também é apolar. A parte parcial positiva está aqui nos hidrogênios, pela ausência dos elétrons, e os elétrons se aproximaram da onde? Do carbono, certo? Mas olha só, pessoal, isso daqui é uma representação, né? Os elétrons, quando a gente olha para o modelo atômico atual, que é o modelo de Schrödinger, dos orbitais, a gente tem várias regiões onde esse elétron pode ser encontrado, beleza? Então olha só, esses elétrons estão em movimento. Então as regiões, quando elas acabam uma
uma nuvem sobrepondo sobre a outra gera ligação sigma, quando existe aquela interação dos orbitais p para ela gera ligação π e assim por diante. Mas a gente tem regiões onde o elétron pode ser encontrado. E esse elétron não está paradinho, ele está se movimentando. Então vamos considerar o seguinte, pessoal. Quando eu chego próximo dessa molécula aqui, ó, reparem que essa parte externa aqui dos hidrogênios, ela vai ser positiva, certo? Positivo com positivo, acaba ocorrendo uma repulsão, né? Mas olha só, esses elétrons não estão presos ali no carbono, eles estão se movimentando, tanto que a gente tem uma nuvem de elétrons. Vamos considerar o seguinte, tá? Que num determinado instante de tempo, esses elétrons se movimentando, claro, onde que eles vão estar? Mais próximo de quem? Dos elementos mais eletronegativos. Mas vamos considerar que num determinado instante de tempo, esses elétrons se acumulam aqui embaixo. Até porque essa parte aqui, ó, essa molécula de baixo, está com a parte positiva. E elétron, né, é atraído para alguma coisa positiva. Então vamos considerar que esses elétrons aqui, ó, eles se aproximam, tá, da minha extremidade. Se aproximam aqui, ó, desta região. Um determinado instante de tempo. Claro, se os elétrons se aproximaram dessa região, aqui nessa outra região acaba ficando com uma densidade de elétrons ainda menor, o que vai gerar uma carga parcial positiva um pouco maior. Reparem que a gente gera uma carga parcial positiva um pouquinho maior do que era antes, e aqui nessa região acaba gerando uma carga parcial negativa. Poxa, mas essa carga parcial negativa é muito grande? Não, tá? Ela é pequena, porque é um movimento rápido desses elétrons. Mas olha, compara que nesse instante de tempo, a gente congelou o tempo, você olha para essa molécula, ela apresenta um pequeno dipolo, certo? Esse pequeno dipolo é o que a gente vai chamar de dipolo instantâneo. Ou dipolo momentâneo. Reparem que esse dipolo instantâneo acaba forçando uma segunda molécula a também criar um dipolo. Reparem só aqui, não tem uma região mais negativa? Eu vou até pintar isso aqui de vermelho, porque o vermelho está representando esta carga parcial negativa, certo? Então, ó, acabou se criando um pequeno dipolo no instante de tempo. Vai ficar para sempre? Não, já vai se desfazer, né? A gente congelou o tempo para fazer essa análise. Mas se eu soltar o tempo, daqui a pouco já se desfaz. Daqui a pouco faz de novo um pequeno dipolo. E assim vai, tá? Reparem que essa nuvem de elétrons nessa região acaba induzindo essa segunda molécula a também criar um dipolo. De que forma? Pessoal, quando a nuvem de elétrons se aproxima desta molécula, pense que aqui tem elétrons, certo? Onde esses elétrons estão se acumulando? Próximo dos carbonos, certo? Só que quando essa nuvem aqui, ó, essa região negativa chega próximo, ela acaba empurrando a nuvem para mais longe, a nuvem de elétrons. Então você acaba gerando, tá, uma densidade de elétrons longe dessa primeira molécula. Então, como se a nuvem tivesse ido para uma extremidade dessa molécula, o que vai gerar uma pequena carga parcial negativa. A ausência dos elétrons nessa região acaba gerando uma carga parcial ainda mais positiva. Reparem que você tem inicialmente um dipolo instantâneo ou momentâneo criado ali rapidamente e ele acaba induzindo uma segunda molécula a criar um dipolo, que é o que a gente chama de dipolo induzido. Essa segunda molécula vai induzir uma terceira, que vai induzir uma quarta, uma quinta, e assim todas as moléculas acabam induzindo uma a outra e interagindo. Existe uma interação que ocorre entre essas duas moléculas, porque aqui a gente tem cargas opostas. Esta interação que eu representei aqui pelos pontinhos, tá? É o que a gente vai chamar de dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou dipolo momentâneo, dipolo induzido, ou simplesmente dipolo induzido. É uma interação fraca, mas que ela existe e isso explica por que moléculas apolares que não apresentam polos podem ser encontradas no estado líquido, por exemplo, porque existe interação intermolecular entre elas. É fraca? É, mas existe. Certinho?
Vamos para a próxima interação, que é agora quando ocorre entre moléculas geralmente polares. Voltando aqui na programação, seguinte galera, agora a gente vai ver o tipo de interação que a gente chama de dipolo permanente, tá? Então olha só, sempre vai ocorrer, tá, entre moléculas polares, quer dizer, sempre não, mas geralmente entre moléculas polares. Então vamos lá, temos dois tipos, tá? Então no primeiro caso, o caso mais simples, é o caso dipolo-dipolo. Então olha só, pessoal, coloquei um exemplo aqui da molécula de HCl, tá bom? Então eu vou desenhar ela aqui. A gente tem uma ligação covalente entre hidrogênio e cloro, certo? Vamos analisar a molécula rapidamente. Existe diferença de eletronegatividade entre os elementos hidrogênio e cloro? Sim, onde o cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então a gente pode representar isso com um vetor momento dipolar, na direção do elemento mais eletronegativo. Ou seja, eu posso imaginar o seguinte, esse parzinho de elétrons aqui, sendo compartilhado entre os dois elementos, vai ser atraído para o elemento mais eletronegativo, que no caso é o cloro. Então vai gerar uma carga parcial negativa no cloro. É como se eu pensasse o seguinte, ó, esse parzinho de elétrons chega aqui próximo. Gera, portanto, uma densidade de elétrons, contando que já tem mais elétrons em volta da camada de valência do cloro, gera uma densidade de elétrons muito maior nesta região do cloro e uma ausência de elétrons na região do hidrogênio. Então essa ausência de elétrons na região do hidrogênio a gente representa com uma carga parcial positiva. Reparem que esta molécula, por exemplo, ela apresenta polos, parte positiva, parte negativa. Portanto, eu posso dizer que já que eu não tenho, né, com outro vetor para eu cancelar, eu tenho um vetor resultante. Se eu tenho um vetor resultante, o meu momento dipolar resultante é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, eu considero a minha molécula como polar, certo? Agora, como é que essas moléculas vão interagir uma com as outras? Reparem que se eu tivesse aqui, ó, várias moléculas de HCl, tá? Todas elas são polares, então vou pintar aqui de azul a região que tem carga parcial positiva. E eu vou pintar de vermelho a região onde tem carga parcial negativa, para ficar visualmente até mais bonito. O que vai acontecer, pessoal? Olha só, a gente tem carga parcial negativa e carga parcial positiva. Isso em todas as moléculas. Reparem só, essa primeira molécula de HCl, quando ela se aproximar de uma outra molécula de HCl, o que vai acontecer? Cargas opostas se atraem. Então a região negativa da primeira molécula interage com a região positiva de uma segunda. Aí esta segunda molécula, a parte negativa dela, interage com outra molécula com a parte positiva, essa parte negativa com outra molécula, aqui também. Ou seja, a gente vai tendo várias interações entre essas moléculas de HCl. Esse tipo de interação é o que a gente vai chamar de dipolo-dipolo. Por quê? É um tipo de interação que ocorre entre moléculas polares, que apresentam polos. É uma interação intensa, forte, porque a molécula já é polar, então existe uma atração de cargas opostas. Agora, existe um caso especial, tá? Esse caso especial é ainda mais forte a interação, tá? A esta interação ainda mais intensa, a gente chamava antes de pontes de hidrogênio. Hoje, a gente chama de ligação hidrogênio. Então, ó, não confunda uma ligação entre átomos com esta interação. A interação leva esse nome, ligação hidrogênio, porque ela é muito intensa, tá? Bem próximo de até uma ligação química entre os átomos mesmo. Mas olha só, quando vai ocorrer isso? Tem que ter uma coisa aqui, né, certa para você.
O hidrogênio é o cara, por isso que é ligação hidrogênio. Então olha só, você tem que pegar uma molécula polar na qual o hidrogênio esteja ligado a um dos 3 elementos mais eletronegativos da tabela. Quais são esses elementos? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então se o hidrogênio estiver ligado a um desses caras, reparem comigo, esses são os caras mais eletronegativos da tabela. Então ele vai puxar muitos elétrons da ligação entre flúor e hidrogênio, ou oxigênio e hidrogênio, ou nitrogênio e hidrogênio. Então vai gerar uma carga parcial ainda mais negativa em cima desses elementos, qualquer um deles. E uma carga parcial positiva ainda mais positiva. Olha, mas bom, professor, aqui tem essa diferença. O cloro não é tão eletronegativo quanto esses 3. Então ele puxa os elétrons? Puxa. Gera polo? Sim. Mas olha, pensa que se fosse o oxigênio, por exemplo, que é bem comum de aparecer, né? O oxigênio puxa com mais intensidade esse elétron. Então acaba gerando uma densidade ainda maior de elétrons na região do oxigênio, o que gera uma carga parcial negativa um pouco maior. Enquanto no hidrogênio, como os elétrons se afastou um pouquinho mais, vamos pensar assim, gerou uma densidade negativa ainda menor do que nesse caso anterior, o que vai gerar então uma carga parcial ainda mais positiva. Essas cargas mais negativa e mais positiva é que quando interagir vai ser mais intenso. Mas olha só, não para por aí. Primeira coisa, na primeira molécula eu preciso ter um hidrogênio ligado a um desses 3 elementos. Beleza, por quê? Porque esse hidrogênio vai ficar ainda mais parcialmente positivo. Ótimo. O que vai acontecer agora? Esse hidrogênio ele vai interagir com um elemento muito eletronegativo. Quem que é esses caras? Ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Mas isso de uma outra molécula, certo? Então olha só, eu preciso ter 2 moléculas interagindo. A primeira molécula tem que ter o hidrogênio. Ótimo. O hidrogênio vai estar muito positivo. Por quê? Porque ele vai estar ligado a um desses 3. Beleza. Então ele vai interagir fortemente com um desses 3 átomos de uma segunda molécula. Porque esses 3 átomos vão estar muito parcialmente negativos. Certo? Então olha só, exemplo disso. Água. Molécula da água. Pega aqui, galerinha. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. A geometria é angular, a gente sabe que o oxigênio tem 2 pares de elétrons sobrando ali, a gente tem uma molécula polar, certo? Onde esta parte dos hidrogênios ela é parcialmente positiva e essa parte aqui do oxigênio ela é parcialmente negativa. Galera, reparem só aqui comigo, você tem o hidrogênio ligado a um dos 3 elementos mais eletronegativos, o FON. No caso é o oxigênio. Então esse hidrogênio ele está ainda mais positivo do que esse hidrogênio ligado ao cloro. Beleza? Quando outra molécula de oxigênio, de água estiver aqui próximo, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Vou colocar desse jeitinho, tá? Então a molécula da água ali. O que vai acontecer? Reparem que esse oxigênio ele é muito eletronegativo, né? Ótimo. O que vai acontecer aqui então? Esse hidrogênio, por estar muito positivo, e esse oxigênio, por estar muito negativo, até porque ele tem pares de elétrons sobrando, tá? No caso ele tem 2, esses pares de elétrons vão interagir fortemente com esse hidrogênio. Esta interação de parte positiva de uma molécula de água com a parte negativa de uma segunda molécula de água, tá? É o que a gente vai chamar agora de ligação hidrogênio. Então, ó, reparem que esse hidrogênio ele vai interagir, na verdade, com o parzinho de elétrons de um desses elementos aqui, tá? Ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Pô, poderia continuar representando aí, né? Ah, então esse oxigênio tem 2 pares, ele pode interagir com o hidrogênio de uma outra molécula de água aqui? Pode.
esse aqui com o hidrogênio de uma outra molécula, esse oxigênio com o oxigênio, esse hidrogênio, perdão, com o oxigênio de uma outra molécula de água, isso mesmo. Então reparem que as moléculas de água elas vão interagindo uma com as outras através dessas pontes de hidrogênio, como antigamente era chamado, e hoje a gente chama de ligação hidrogênio, certo? É uma interação ainda mais intensa do que a dipolo-dipolo, tudo bem? Isso explica, por exemplo, né, por que substâncias que têm esse tipo de interação têm pontos de ebulição um pouco mais alto. Lembrando que essas interações elas servem para a gente definir aí, né, uma diferença de temperatura de ebulição entre algumas moléculas e também, é claro, a solubilidade, né? Brinquei com vocês no início lá, né? Cuidado com a molécula de etanol, por exemplo, né? Ela se mistura super bem nas moléculas de água, por quê? Porque o etanol vai ter o OH ligado à estrutura, tá? E aí esse OH, o hidrogênio ligado ao oxigênio, pode fazer ligações hidrogênios. Então quando ele encontra água, ele interage super bem. Só que quando ele encontra, por exemplo, a gasolina, né, que é um hidrocarboneto, a partezinha que a gente tem lá, CH2 e CH3, tá? Que é a estrutura do álcool, do etanol, é esse aqui, ó. Quando a gente encontra esta partezinha, que é carbono e hidrogênio, ela consegue interagir bem com a molécula de gasolina, que é apolar, tá bom? Então ela interage bem com a água por causa dessa região, e interage bem com a gasolina por causa dessa região, tá bom? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Então aquela famosa frase, semelhante dissolve semelhante, tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? A gente pode dizer então que substâncias polares tendem a dissolver melhor, substâncias também polares, substâncias apolares tendem a dissolver melhor, substâncias apolares também. Belezinha? Vamos para o último tipo de interação, que é o tal do íon dipolo. Guarda aí, galera. Voltamos para a nossa última interação. Aqui no caso agora a gente vai falar da interação íon-dipolo. Tá? Quando isso ocorre, galera? Olha, geralmente vai ocorrer, é claro, entre um íon e uma molécula polar, que apresenta polos. Então olha só, um exemplo clássico. A gente pega o NaCl ou qualquer outro sal, tá? Quando a gente coloca em água, geralmente ocorre uma coisa chamada dissociação. O que é dissociação? Separação dos íons existentes ali, né, no composto que forma ali o sal, certo? Que é através de ligações iônicas. Então a gente separa esses íons e eles vão ser solvatados pelas moléculas de água. É essa interação que a gente chama de solvatação que a gente vai tentar entender agora. Então eu peguei no exemplo aqui NaCl. NaCl, quando a gente coloca em água, por isso que eu representei o aqui, de aquoso, ocorre o que a gente chama de dissociação, a separação dos íons, no caso Na+, e Cl-. Lembrando que, né, no caso NaCl, é um retículo cristalino. O que é um retículo cristalino? A gente vai ter os íons, por exemplo, de Na+, interagindo à sua volta com o íon Cl-. Da mesma forma, os íons Cl-, à sua volta vão ter apenas íons Na+. Se a gente for analisar, né, cada íon aqui, ó, vai ter à sua volta 1, 2, 3, 4, 5 e 6 íons cloro, tá? Então cada sódio vai ter 6 íons cloro à sua volta, cada cloro 6 íons sódio à sua volta. E a gente vai formando um composto cristalino, um retículo cristalino melhor, certo? Bem definido, organizado, por isso que a gente tem aí os sais, né, no estado físico sólido. Agora, quando a gente coloca na água, esse retículo se desfaz, tá? Apesar da ligação iônica ser muito intensa, muito forte, no final das contas, isso falando de energia, vai ser vantajoso ocorrer a separação e a dissolução na própria água, ou seja, desses íons se dissolverem na própria água, interação entre íon e água, certo? Vai ser vantajoso, por isso que ocorre a dissolução, né? Afinal das contas, o saldo energético vai ser legal e aí, portanto, você vai ter a dissolução. Então vamos lá. Imagina o seguinte, adicionei esse sal em água. As moléculas de água começam a arrancar esses íons, certo? Esses íons agora,
né, a gente vai ter no caso aqui, ó, inicialmente eu vou colocar o íon de Na+, que é um íon positivo, né? As moléculas de água vão interagir com esse íon positivo. Tá, mas qual parte da água? A água é polar, professor. Bom, vai interagir a parte de carga contrária. Então é a parte negativa. E a gente sabe que a parte negativa da água é a parte lá do oxigênio. Então imagina só, aqui em volta deste íon Na+, vai encher de moléculas de água. Só que a parte negativa da molécula de água, porque essa parte negativa da molécula de água é que vai interagir com esse íon. Então reparem que aqui, ó, carga parcial negativa com carga parcial, na verdade não é nem carga parcial, com carga real aí positiva do meu íon, interação. Aqui outra interação, aqui outra interação, aqui outra. Reparem que a gente tem a interação do tipo íon-dipolo, certo? Então é uma interação de cargas opostas que vai ocorrendo entre um íon e uma molécula polar. Ah, e o íon Cl-, onde que fica? Vou colocar aqui, ó. Olha o Cl-. Então a representação do íon Cl-. Quem vai interagir agora? A parte positiva da água. Qual que é a parte positiva? Os hidrogênios. Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Reparem que a parte positiva, que é a parte dos hidrogênios, ela vai interagir com o meu íon Cl-, ou seja, a gente tem uma interação entre um íon e uma molécula polar. Esse fenômeno aqui, ó, a gente chama de solvatação. Tá? Solvatação, certo? Beleza, galerinha? Olha só, em relação a forças, então qual que é a interação mais forte? A mais forte é essa, íon dipolo. Depois, a gente vai vir ali, ó. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, em relação a forças, tá? Então, íon dipolo é a primeira, tá? Depois vem ligação hidrogênio, depois dipolo-dipolo, e por fim, aquele dipolo induzido, tá? Então lembrando, dipolo induzido é a mais fraca de todas as interações. Depois, vai aumentando a força, aumente muito, tá? Dipolo, ligação hidrogênio. Lembrando, entre as duas aqui, ligação hidrogênio é um pouquinho mais intensa. E depois a gente tem um pouquinho mais intenso aí o íon dipolo. Beleza? Galera, espero ter ajudado. A gente vai aplicar esse conteúdo, né, em relação a... para saber aí, por exemplo, se a temperatura de ebulição é maior ou menor. Lá na orgânica você vai usar muito isso daí, mas interação intermolecular é muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Você consegue ter uma noção, por exemplo, de substâncias que conseguem dissolver outras, certo? Através dessas análises, se a molécula é polar ou apolar também. Beleza? Galera, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu! Now the world